É de onde surgiu a ideia de começar esse projeto do Open Dialogue no CAPES, de Carmo do Cajuru. Se você quiser até introduzir para o contexto, uma pequena cidade de 22 mil habitantes do interior de Minas Gerais, e contar como que foi essa implementação no serviço, e principalmente você já tendo uma lógica de serviço de CAPES, como você colocar em relação a isso. Então, de onde surgiu a ideia desse projeto do Open Dialogue no CAPES e um pouco da implementação desse projeto. Pois ô Pablo, eu acho que a pandemia, né, quando a gente fala de pandemia, todo mundo fala do aspecto negativo, né, e do aumento dos atendimentos, né, realmente desse enforcamento que aconteceu no serviço, principalmente de saúde mental, os déficits com os profissionais, mas a pandemia, no início dela, ela deu esse fôlego, né, ela deu esse fôlego para que a gente parasse, né, os pacientes, só os de crise franca, por exemplo, a gente estava levando para o CAPS. Então, a gente teve um pouco mais de tempo para estudo. Eu acho que a pandemia, ela trouxe esse fôlego. A gente fez, assim, inúmeras transformações no serviço no início da pandemia, né, como os matriciamentos semanais, e a gente, né, hoje a equipe lá no serviço, né, como eu disse, desde dezembro que eu não estou mais na equipe, mas a equipe continua, né, o processo de transição foi feito de uma forma muito tranquila, e a equipe hoje continua com os serviços, né, as novas abordagens. Então, a pandemia deu esse fôlego, a gente começou a estudar nessa época, e já fomos estudando e querendo implementar. Então, a questão toda é essa pulga atrás da orelha, né, que a gente tem. Eu acho que eu, enquanto profissional de saúde mental, sempre trouxe essa pulga atrás da orelha, né, de um pouco de pé atrás que um transtorno mental pode vir de um desequilíbrio biológico e cerebral, né? Eu acho que isso nunca tinha me descido essa ideia, né? Apesar da gente ter aprendido isso na faculdade, apesar da fala majoritária, né, da psiquiatria seja essa, isso nunca me desceu, Pablo. Então é uma coisa mesmo que é mais interno. E quando eu escutei, né, o Amarante falar isso, né, que citando o Robert Whittaker, que ele traz dados claros de que um transtorno mental não é causado por um desequilíbrio neuroquímico, né, aquilo me explodiu na cabeça de uma forma que não tem como. E quando a gente chega nessa conclusão, né, que aí você vai estudar, e você pega os estudos hoje, os estudos com uma metodologia forte, com uma metodologia bem realizada, todos eles vêm dizer isso. Não existe causa biológica para o transtorno mental, né? Pode ser que a gente descubra um dia, pode ser, né? Mas hoje isso não está bem estabelecido. Então, aquilo me fazia uma pergunta que era a seguinte: então, por que a gente dá um remédio para aumentar a serotonina, se não é a baixa de serotonina que causa depressão? E isso instigava, né? E aí a gente ia estudar as reações adversas, os efeitos colaterais da medicação. Essa pulga atrás da orelha que falava assim: será que a gente está adoecendo as pessoas ou será que a gente está melhorando as pessoas? Então, o profissional ter essa autocrítica, né, de parar e pensar assim: será que eu estou contribuindo para que as pessoas se estabilizem? Será que eu estou contribuindo para que as pessoas melhorem? Ou será que eu estou contribuindo para não, né? E aí a gente pode pensar assim: mas o CAPS é um serviço, né, de porta aberta, o CAPS é um serviço territorial, não tem como a gente não estar fazendo bem para as pessoas, né? Não é bem assim, né? Eu gosto muito de uma frase do José Bleger, né? É um psicanalista argentino, que ele fala isso, ele fala que as instituições, elas tendem a repetir aquilo que elas vieram substituir, né? Então é uma frase espetacular, porque o CAPS, ele pode ainda reproduzir práticas também manicomiais. Então nós, mesmo estando dentro de um serviço territorial de porta aberta, onde, né, teoricamente as pessoas têm liberdade, mesmo assim a gente ainda pode reproduzir práticas que são manicomiais. Então isso me causou um certo, né, dilema, uma crise existencial. E aí, entrando em contato com o diálogo aberto, nós já fomos fazendo as primeiras reuniões. Desde quando eu entrei na coordenação do CAPS, nós temos educação continuada, que é semanal, né? Então essa educação continuada, eu utilizei ela durante 3 meses para ir falando sobre o diálogo. Então, como depois de eu ter, né, devorado tudo que eu poderia sobre o diálogo, eu comecei a fazer a capacitação com a equipe, primeiramente. Então, foram 3 meses aí, de setembro a dezembro, a novembro de 2020, capacitações internas semanais com o CAPS. E depois eu levei isso para a rede, né, para a rede intersetorial e intrasetorial também.
E aí a gente foi fazendo reuniões com pronto atendimento, com atenção básica, né, com conselho tutelar, com CREAS, com CRAS, trouxemos eles para a conversa, explicamos, falamos sobre o diálogo, levei muitos estudos, muitos dados sobre a questão da medicação psiquiátrica, e aí, quando o município sabia do que a gente ia fazer, nós começamos a implementar. Então, em dezembro de 2020, janeiro de 2021, a gente inicia, né? Tem um ano e um mês que a gente iniciou com a prática mesmo do diálogo aberto lá no serviço, e desde então a gente vem tentando, né? Com as dificuldades que tem, né? Que são inerentes. Nós somos CAPS 1, né? Carmo do Cajuru tem 22 mil habitantes, como você disse, Fábio. Em CAPS 1 que a gente trabalha com equipe mínima. Então, equipe mínima, eu, enquanto coordenador, uma pessoa entrava de férias, pronto, né? Já tinha que substituir, e a gente tem essa questão de pessoal reduzido, mas a equipe comprou a ideia, né? Então, quando a equipe compra a ideia, e aí a gente vai atrás, né? Eu acho que isso é muito importante deixar muito salientado aqui, toda a equipe, né? Meiriel, Sandro, Dorival, Maísa, Luciana, Rose, Delânia, Marta, dá para falar o nome de todo mundo, porque nós somos CAPS 1, é pouca gente. O pessoal comprou a ideia, né? O pessoal comprou a ideia, então desde a auxiliar de serviços gerais, até a técnica de enfermagem, até a médica, na época, Ana Cláudia, né? Um abração para ela. A equipe comprou a ideia e nós fomos implementando, né? A princípio com primeiras crises psiquiátricas, né? Nós direcionamos primeiro para as primeiras crises psiquiátricas, demos um foco um pouco maior para elas. Então, primeira crise psiquiátrica, principalmente pessoas que não usavam medicação psiquiátrica. Eu acho que é muito importante, acho que se os CAPs, né, se eu tiver que dar uma sugestão, né, se tiver essa possibilidade, eu acho que os CAPs poderiam iniciar muito pelas primeiras crises psiquiátricas, né? É um bom local, é um bom ponto de partida. Nós focamos, até porque a nossa equipe não dava conta de tudo, né? Por ser equipe mínima, e por ser CAPS que fecha às 17 horas também, a gente tinha que fazer muito rearranjo. Então, assim, mas respondendo essa pergunta, eu acho que foi essa a história, né? Perfeito, Thiago. E